This episode is sponsored by MMS, Missionary Music School, changing lives one note at a time. Go to mmsforeveryone.com. Me lembrar. Em 1990. Canta, vai? Peraí, calma. Vai chegar na parte dessa música. Que essa vai ser especial para a sobrinha. Para Sofia, Bruna, E Viviane. Viviane, Eninha, que já era nascida, já tinha todo mundo. Ricardo, Priscila, Larissa. Todos nasceram na década de 80. E aí a música top hit era Astrogilda. E tem a história, eu não sabia dessa história. Quando final de 80 eu estava avariado do juízo, bebendo muito e nas noitadas da vida. E aí eu conheci um monte de gente, um monte de música, eu conheci. Que mais? Tinha muita festa em casa, a gente farriou bastante. Foi bom, foi gostoso. E aí teve uma noite que eu cheguei, acho que era 1 e pouco da manhã, 2 horas da manhã, e você tava, uma quinta-feira, e aí você tava nervosa comigo, ficou chateada comigo. E aí, porque normalmente eu chegava meia-noite, eu já estava em casa, e esse dia foi 2 horas da manhã, eu não cheguei. E aí você me obrigou no outro dia para ir para Itamaracá, para lhe levar em Itamaracá para visitar as primas de São Paulo que estavam em Itamaracá. Lembra essa história? Aí eu lembro. E você não queria ir? Aí eu não queria ir, aquelas primas chatas, Pronto. Isso foi em 1988 ainda, foi final de 80, quando essa historiazinha que começou. elas duas foram e ficaram hospedadas Na casa de Humberto. Não, de Solano. Quer dizer, era o apartamento de Solano que Humberto alugava, e aí ficava lá na beira da praia de Itamaracá. Conta essa história. A sua versão da história, que eu tenho a minha versão da história. E eu chamava você para visitar as meninas, para ver as meninas, que as meninas estavam lá. E você não queria. Por quê? Porque elas eram chatas, mangavam de Não, mas por que você queria que eu fosse para lá visitar ela? Porque eu queria que você namorasse com a Ania. Tá vendo? Isso começou... Há muito tempo, desde os 15 anos dela. Queria. Era. Aí finalmente você foi para poder se redimir comigo da noite anterior, da madrugada. E quando eu chego lá, a gente ficou hospedado lá também, que era tudo dormindo em colchonete, pela sala, pelo terraço. Rede, colchonete. E tava eu e Biguinha, quando eu olho, tava vocês dois indo lá pra dentro, mas tava seco. Eu digo, Biguinha, olha pra ali, os dois conversando, sozinho ali. Biguinha, ora, Biguinha, aqueles dois estão conversando. Aí quando foi de noite... mas eu aluguei um barquinho, eu fui na casa de Dário, que era ali perto. Dário tinha um barco, um laser. Aí eu peguei o laser dele, aí a gente foi passear com o laser, como eu gostava de mar, como eu gostava de passear de barco. E aí a Ana disse que se apaixonou, quando ficou pensando, ele sabe velejar. Eu sei que de noite a gente foi dormir e vocês ficaram na varanda, conversando, tocando, cantando, e lá vai. Eu digo, Biguinho, o negócio ali tá... Olha, os dois conversando ali na varanda. Vocês foram conversar até de madrugada. E daí começou o namoro, eu acho. Não, foi depois. Bom, elas acho que ficaram o mês inteiro lá, né? E aí todo final... Quando a gente voltou no sábado, ou no domingo, não sei quando a gente voltou. Acho que a gente voltou no domingo. E aí passou a semana inteira, aí eu fiquei com vontade de ver a Aninha de novo. Aí foi no outro final de semana, aí eu pensei, vamos lá de novo. Quer dizer, eu queria voltar porque ela não era tão chata assim. Eu ainda não tinha comprado apartamento. Não tinha não. E aí eu meio que me engracei por ela, assim, seios fartos. Cabelinho coroladinho assim, meio lourinha. Essa paulistinha tem até jeito.
sei que depois de conversar com ela, vocês se deram bem. Foi, não foi. E Agora aí, me lembro quando começaram a namorar. que aí você comprou apartamento em Maracá. Logo Eu depois de comprei ter- porque Solano ia vender o dele, eu digo, onde é que eu vou pro final de semana? Aí eu comprei. Eu me lembro, foi um carro e $5.000 Só no isso? apartamento. Uau. Não, Fiquei sem carro. e aí teve o negócio da mudança, né? Que Teve que tu não queria, só queria ficar no telefone na cidade, eu com a raiva, né? O Toninho foi quem me ajudou a me mudar para lá. Eu queria, porque eu queria passar o carnaval lá. E eu já tinha comprado exatamente antes do carnaval para ter para onde ir durante o carnaval. Mas tu não ajudaste em nada. Ficasse eu me lembro dos telefonemas, que era 45 minutos, 1 hora. Não tinha internet, só tinha telefone. O que eu posso fazer? E era caro. Aí eu tentava ligar 10 horas da noite. Não, anyway, foi. Eu sei que teve a história que quando você estava no apartamento, eu pegava o violão, ficava na varanda só gemendo. Foi 88, 89, 88. Eu sei que em 90 ela veio, a Ania veio para os Estados Unidos. Você já estava namorando? A gente já estava. Bom, já estava namorando, mas não estava, né? Porque era Recife, São Paulo, era aquela confusão. Ou para ir para lá, eu arrumava minhas caronas lá que tinha com Weston, companhia aérea Weston, do seu Weston. O avião ia para o Rio de Janeiro, eu ia para Belo Horizonte, eu pegava o avião para Belo Horizonte, pegava um ônibus para ir para São Paulo, e aí passava o final de semana em São Paulo e voltava. Eu tinha tanta responsabilidade na vida. Cara com 17 anos, 18 anos de idade, com dinheiro, sem responsabilidade, já tinha acabado, a escola já tinha terminado, não estava fazendo faculdade, não estava fazendo nada da vida, estava vagabundando da vida. Eu não sei como minha dona Esther e seu Marcos aprovaram esse. Eu sei que tem uma história que Lila falou, né? A Ania perguntando para ela assim, falando assim, não, mas ele é meio revoltado, né? Ele é meio assim. Aí ele disse que Lila chegou para ela e falou assim, mas ele tem um bom coração. Ele tá assim por causa do negócio do pai dele, divórcio. Mas ele é tão bonzinho. Valeu, Marília, por ter limpado minha barra. E valeu, minha mãe, por ter não forçado a barra, mas insistido um pouco. Foi interessante. Aí em 91 a gente casou. E aí, como toda pessoa jovem, acha que vai mudar o mundo, né? Então, foram 7 anos lá em Recife. A gente casou em São Paulo e a gente foi para Recife. Eu tinha aquele apartamentozinho atrás do seu apartamento, ali na Rua do Progresso mesmo. Mas só que a gente achava que podia mudar o mundo, né? Jovem que não tem muita noção. Eu achava que eu podia devolver a cultura da Boa Vista, o glamour que ela tinha. Mas eu acho que a cultura ali da Boa Vista estava fadada a morrer mesmo. Não tinha jeito. Porque as pessoas não estavam, assim, começaram a não ir mais. Teu pai montou. Não, peraí. Todas as culturas inglesas nasceram dali da cura da Boa Vista. Né? Olinda primeiro, depois Boa Viagem. Claro que papai tinha uma dívida com... Boa Viagem foi primeiro, depois Olinda. Quer dizer, papai investiu. Papai recebeu aquele investimento de tio David com um compromisso de... Tudo bem, honrou o compromisso dele. Mas aí veio Izzy, veio Beck, Raquel, veio Robertinho. Todos eles saíram dali da cultura. Foi. Que era o que papai podia deixar de herança. Não, mas o problema ali também foi o local. O povo dizia, se não abrir uma cultura em Boa Viagem, em Casa Forte, a gente vai para Elijavanshofen, porque a gente não vem para cá mais de manhã. Porque as pessoas vinham muito para o centro e depois fizeram Zona Azul ali na rua, que foi horrível. Que foi horrível, não tinha lugar para estacionar, era uma confusão danada. Então, quando eu casei, eu acho que papai me contou uma história uma vez, quando ele estava aqui, que vovô veio para cá, que ele disse com essas palavras: eu fui seduzido pelo seu avô
para voltar para o Brasil e tomar conta de uma fazenda, de cavalo, de boi, de porco, barará. Então, porque eu fui fazer... O sonho da vida dele era... Então, quando ele chegou lá, viu que não era nada daquilo. Então, acho que ali foi o começo da frustração dele, de grandes frustrações, de 20 anos de frustração. Com certeza. E aí, mas aí o que aconteceu? A história se repetiu comigo. Porque papai chegou para mim e disse assim, olha, você é o único filho que vai receber uma escola totalmente montada, totalmente com alunos, com tudo já aqui dentro. E aquilo para mim foi assim, opa, eu sou especial, né? Porque todo mundo começou do zero. Izzy começou do zero, Robertinho, Raquel e Beto começaram do zero. Todo mundo começou do zero. Então eu era o único que era o privilegiado. Só que papai também estava saindo. Ele queria largar aquela mãe zona lá, aquela mãe velha, né? Que não estava mais novinha. Todo mundo... Não, mas foi um advogado amigo meu, o irmão de Evane, que disse, Neto, é bom você ver hein, que o nome da cultura está do seu marido. Se ele morrer, quem vai herdar aquilo é Clara. Então, passe para o seu nome também. Eu digo, bom, eu já estou na sociedade. Ele disse, então, passe para o nome de um dos filhos. Ele foi que me orientou. Aí, quando eu fui falar com ele, ele disse, eu passo para o nome de Porfírio, mas você cai fora. Cai fora. Caí fora, tranquilo, sem problema. Tanto é que eu me lembro... Que foi a minha salvação, que ele fazia o mal para mim e fez um bem. Sim. Porque a dívida não ficou no meu nome. Não ficou com você. Quem herdou... A dívida foi você. Os benefícios e os malefícios foi eu. Eu só enxergava os benefícios. Eu fui inocente ali. O mal estava por trás de tudo. Tava. Já tinha dívida e eu não sabia, já tinha não sei o que. Quer dizer, quando eu casei, meu sogro fez uma proposta de eu ir para São Paulo. Vem trabalhar na cultura inglesa aqui em São Paulo. Você não é da cultura inglesa? Você consegue emprego aqui com qualquer cultura inglesa aqui de São Paulo. Você não é professor? E aí, para mim, também um outro erro meu foi de ter assumido a diretoria administrativa. Eu nunca fui bom de dinheiro. Então, e aí, de novo... aconselhado por papai, ele disse, não, como é? A palavra dele foi assim, quem detém a chave do cofre é que manda. Você tem que deter a chave do cofre, você tem que controlar. E eu nunca fui controlado de dinheiro comigo, eu não sei, 2 mais 2. E aí tá bom, então eu vou controlar, eu vou tentar dar um jeito de controlar o dinheiro. E até fiz curso, mas mamãe, a pessoa que não tem um chamado para número, tem chamado para música. Música a gente conta até 4, 1, 2 ou 6, mais nada, não precisa não. 6 por 8 é o mais complicadinho, mas é só que número que músico faz, é isso. Então eu tinha na minha cabeça funcionava assim, Robertinho era bom de número e eu era bom com gente. Eu tinha muito jeito de lidar com pessoas, Robertinho não tinha tanto jeito assim. Se eu e o Robertinho, se eu tive uma conversa com o Robertinho muitos anos depois, quando ele foi lá em São Paulo, se a gente tivesse se unido, se juntado, seria uma dupla imbatível. Porque cada um tem ele com a parte administrativa e eu com a parte de professor, de gerenciar, de DOS, de não sei o quê. E eu gostava daquilo. Eu gostava de dar aula. Até hoje eu gosto da aula. Isso aí eu herdei de você. E assim, papai tem um dom maravilhoso. Papai é bom de dinheiro e é bom com gente. Ele nasceu em relações públicas. Papai já é veio maravilhoso com os dois. É impressionante. Isso. Normalmente você tem ou um ou outro. Então era assim, parece que a personalidade de papai dividiu assim em 2. Robertinho pegou a parte administrativa e eu peguei a parte de relações humanas. E aí, mais casa. Eu me lembro um rapazinho foi se matricular com o cabelo todo cacheadinho. Aí ele assim perguntou, o que é que tu faz nesse cabelo? Tá, eu tô curioso, me diz aí. Aí começou a puxar a conversa sobre o cabelo, o menino terminou se matriculando. Falou do cabelo dele e se matriculou. Ele tem esse dom. Isso aí ele tem ainda. Uma outra coisa que eu também, ouvindo as outras histórias, papai foi um bom pai. Foi, sem dúvida nenhuma. Foi um bom
pai. A gente fala dele, fala de todos os erros, Não, mas quando o isso- papai estava com a gente, era 100% com a gente. Era isso. Quando a gente ia acampar, era assim, ele esquecia Deus, o mundo e seu Raimundo, era só a gente. Então, porque também a gente não tinha internet, não tinha smartphone, né? Para dividir. Mas papai, quando estava com a gente, queria saber do resto do mundo, podia acabar o mundo, ele estava nem aí. Isso, sem dúvida nenhuma. Então, eu acho que foi isso também que depois do divórcio do Dinho, foi que você para um pouco, pensa e volta atrás e diz assim, não. A gente pensa, lembra das boas coisas, né? Você lembra todo mundo erra. A gente é humano. Mas aí vem aquele negócio. Eu não deveria ter aceitado aquela proposta. Não é que eu me arrependo, como o Roberto já me disse várias vezes, a gente não tem que se arrepender do que não fez. A gente tem que se arrepender do que deixou de fazer. Então, mas humanamente falando, eu não deveria ter aceitado. Eu não tinha estrutura emocional, eu não tinha estrutura... Eu tinha 21 anos de idade, mamãe. Eu não tinha estrutura emocional, eu não tinha estrutura educacional para lidar com todos os problemas que tinha. E eram... E aí, outra burrada minha. Eu quis todo mundo com cultura inglesinha bonitinha, novinha, e eu com um trem virado, né? E aí, o que é que eu comecei a fazer? Me endividar para renovar a cultura da Boa Vista. Aí, Eu me lembro de fazer as festas de arromba, para poder mostrar que estava bem financeiramente, estava lascado. Ali foi uma série de complicações mesmo. Não tinha assim. E Não ali tinha. já estava... A área já não pegava mais. Não tinha. Aí, quando abriu Casa Forte, fomos mandar de aluno para Casa Forte. Quando abriu Espinheiro... Não, Espinheiro foi depois. Depois abriu Madalena, Mundaréu de alunos. 400 alunos foram embora para Madalena. E aí eu fiquei lá com aquele ônus, né? O ônus e o bônus, né? Tem o ônus e o bônus. Fiquei com um ônus pesado. E aí foi, não fui aguentando. E acho que em 90 e... Mas aí o que me salvou em Recife foi a primeira igreja. No primeiro ano de casamento da gente, eu cheguei para ela e falei, não aguento isso aqui não. Isso aqui não é para mim não. Vamos embora. E aí foi quando eu fui falar com Célia Barra. Célia, eu não sei fazer isso. Eu não sei lidar com isso. Eu não sei lidar com gente, eu não sei lidar com dinheiro, eu não sei onde é que eu estou me metendo. E aí Célia falou assim, não, a gente ajuda, a gente está aqui nesse barco para ajudar vocês. Tarará. E aí ela me assim, colocou como se fosse não é que para eu provar, não, mas assim, você não confia em Deus? Deus não tem um plano para a sua vida? Então acredite no plano de Deus para a sua vida. Tá bom. Então para mim aquilo foi assim um desafio, né, para mim assim, ok, vou ver se eu confio em Deus. Botar Deus à prova, né, na minha vida. E aí quem me ajudou muito foi a primeira igreja, o pastor Lutero. Que aí quando a gente montou o negócio de música lá, mas eu era muito mais apaixonado com as coisas da igreja do que com a cultura inglesa. E meu coração não estava mais na cultura inglesa, muito tempo não estava mais. E aí eu acredito que porque eu saí de casa, você precisava dar um rumo na sua vida, né? Aí apareceu o famigerado do Gilbert. Você tem 2 minutos para falar desse Gilbert. 2 minutos? 2 minutos para falar. Aí é 2 horas. Não. Gilbert Zack Fede. Zack Fede. Fedia mesmo, que só tomava banho uma vez por semana. Mas ele foi o seguinte, Beto e a mãe dela estava com câncer, estava para morrer, e Beto foi para o Canadá, para se despedir dela. E eu escrevi uma carta, aliás, aí a mãe morreu quando o Beto estava lá. Eu escrevi uma carta para ela, mostrando os versículos da Bíblia que me ajudaram com a morte de Isa e tal, e escrevi em inglês para ela. Não me lembro por que foi que eu escrevi em inglês, porque ela falava português. Só que quando a carta chegou lá, ela já tinha voltado para o Brasil. Aí o pai leu a carta e se apaixonou. Ficou em casa e queria me conhecer. Aí liga para a Beth para dizer que queria me conhecer, e lá vai. Aí Beth liga para mim.
Janete, papai tá doido para te conhecer. Ele foi em Recife, eu me lembro que ele foi em Recife, né? Foi. Eu conheci lá antes, mas tudo. Eu sei que... Peraí, antes do Zac Fed teve o Maestro. Não, mas foi amigo. Ali, Foi amigo. ali não era namorado de jeito nenhum. Como é o nome dele? É Misael. Misael. Ali Misael. era amigão, Era amigo. que confiava, eu confiava nele, ele nunca... Porque geralmente Ele tentou. mulheres divorciadas, os homens só querem para transar. Hum. Ele não, eu sempre ia, toda quarta-feira, para aquele, não sei que jovem que tinha no Santa Isabel, que era uma orquestra. Ia eu, ele e a mãe dele, a gente só ia eu, os três. Eita. Diná, como é o nome da mãe dele? Nem me lembro. Eu sei que a gente... Zilá Diná. Eu sei que eu tinha show, Julio Iglesias, a gente ia, então tinha show, que ele era músico e gostava de música, pronto. Ali encaixamos a nossa musicalidade. Ok. Mas, Mas não, era amizade. sou amiga ali, foi só Eu me lembro amiga. que foi Ricardo que chegou junto dele, ficou passando a mão assim. Isso aqui não sai, não. O bichinho era tão Foi. pretinho. Ricardo passando Ele a mão no braço. mas era muito legal, ele me respeitava, Era. e me respeitava e tudo, e ele tinha paquera dele lá na Bahia. Como disse papai, o neguinho dava uma branca. E eu sei que, aí eu disse, tá, Beto, eu topo, essas não querem ir passar umas férias na casa do meu irmão, não. Eu que a pessoa louca para conhecer o Canadá. Aí a gente programou, eu fui para casa do irmão dela. E lá ele foi me conhecer. O velho era assim, educado, simpático. Abria a porta do carro para mim. E levou um buquê de rosa quando foi me conhecer. E aquela coisa todinha. Eu lembro que ele era enorme e grande, né? Ela era enorme, grandão assim. E eu me lembro que João Piau trabalhou com ele no Canadá. E eu digo, como é que ele é? Ele disse, não, ele é um velho saudável, o velho bota uma saca de batata nas costas e carrega. Eu digo, então o velho ainda dá no couro. Eu brincando com o João. Eu sei que isso foi em maio, em junho a gente casou. Eu digo, o velho está subindo pelas paredes, né? Que ele queria casar logo. Só que ele me levou, onde ele morava, era no Purão. Eu digo, olha, isso não é a maneira de eu viver a minha vida, morar no Purão, que eu não sabia se estava fazendo sol, se estava chovendo. Não, quando a gente casar, a gente se muda e vai para uma casa. Aí, ótimo. Sei que a gente casou e a lua de mel, o amigo dele tinha uma cabana, a coisa mais linda do mundo, na beira de um lago lá no Canadá. E o velho nada de noite comigo. No dia seguinte, dormi quase separada. No dia seguinte, vamos sentar para conversar. Eu perguntei a você se você queria uma esposa para lavar, passar, cozinhar, ou queria uma esposa de verdade. Ele, não, você se lembra que você disse que queria uma esposa de verdade. Não, mas é pecado fazer sexo, que Deus só fez sexo para ter filho. A gente não pode ter filho, então é pecado. Eu digo, e por que você não me disse isso antes? Não me disse nada, disse que queria mulher para normal. Aí, lá vai, no outro dia, lá, vamos embora para casa, eu vou para casa do pastor. Pastor! Eu me lembro só. Que história é essa? Eu digo, olha, pecado, a gente que sabe que isso é pecado. Sei que. Aí o pastor olha para mim, você casou por causa de sexo? Eu digo, também por causa de sexo. Não foi só por causa, não, mas foi também. Não, mas vai com calma que vamos ver se depois... Se resolve. Resolve a parada. Não resolveu foi nada. Só que o velho eu não podia usar calça comprida, tinha que usar vestido longo, não podia pintar cabelo, não podia usar maquiagem. Não tinha televisão, música nenhuma na casa, só um hino velho que ele tinha lá nos discos velhos dele. E só ia para a igreja, não ia para canto nenhum. Não podia, eu ia para o supermercado. Tudo era pecado, tudo. Eu me lembro que eu encontrei uma turma, uma senhora no mercado, e uma delas era da igreja. Aí iam tudo jogar bowling. Aí quarta-feira, sei lá, eu digo, eu vou pedir a Gilbert para falar. Disse, elas são, are they Christians? Said, no, then you're not going. Eu digo, como é que eu vou evangelizar se eu não ando com... Não, você não pode, a luz não pode andar com as trevas. Ai, meu Deus do céu. E eu me lembro quando eu fui conhecer a cunhada dele, a família da mulher dele,
Uma delas disse, Janete, como é que você aguenta Gilbert? Minha irmã morreu de câncer por causa dele. Ela não abria a boca, não dizia nada, ela não falava assim, Gilbert está fazendo isso com você? Eu digo, tá. Eles não deixam não, porque você vai morrer de câncer. Olha. E ficar calada, não dizer nada, não tinha direito a dizer nada. Eu passei 6 meses sem dar uma risada. Que isso, mãe? Não dava, não tinha motivo para dar risada. Eu me lembro uma vez, eu fui para casa do amigo dele e ele ele desenhava carro para uma fábrica. Eu digo, no Japão é assim, no Brasil é assado, está começando. Aí o homem disse, você trabalha nessa área? Eu digo, não, mas eu assisto televisão, eu leio, sei que no Japão os engenheiros se juntam com os desenhistas, jogam bastante ou golfe ou qualquer coisa para poder se conhecer. Quando eles vão desenhar o carro, eles já sabem exatamente o que é que os engenheiros querem, o que é que eles gostam. Aí o homem ficou encantado, né, conversando comigo e tal. Quando cheguei no carro, ele olhou para mim e disse, eu nunca passei tanta vergonha na minha vida. Você me humilhou, conversando ali, conversa de homem. Da próxima vez que você sair comigo, você fique calada, não abra a boca. E era desse jeito, né? O que eu ia com ele? Ia ficar abordando Ponte de Cruz. Isso durou quanto tempo, essa angústia? 1 ano. Nem foi 1 ano todo, porque eu cheguei, eu me lembro em setembro, eu fui no yard sale, que eu sempre gostei, e tinha uma árvore de Natal que eu comprei por $5. Cheguei feliz da vida com a árvore de Natal. Ele olhou para mim e disse, onde é que você vai com o Satanás? Esse Satanás daqui não entra na minha casa, não. Eu disse, Satanás como? Essa árvore de Natal, essa é coisa de Satanás, aqui na minha casa ela não entra. Eu digo, não é para sua casa, eu estou levando para o Brasil, que eu vou passar o Natal no Brasil. E eu vou ficar onde? Eu digo, eu vou levar você para casa da sua filha lá em Washington, que ele era o pastor de Dennis, o marido da filha dele. Aí realmente em dezembro eu trouxe ele para cá, deixei ele aqui e fui-me embora para o Brasil. O pastor disse que era bom eu ir embora, porque aí ele ia ter saudade e talvez melhorasse a coisa. Né? Mas toda semana eu estava lá no pastor, chorando e sem aguentar. E o pastor, tenha calma. Eu digo, eu não aguento mais não. Aí... Mas se o casamento não foi consumado... Exatamente, eu podia ter cancelado. Só que se eu cancelasse o filho todinho, iam saber que o velho não tinha feito nada comigo. Ia ser um escândalo. Eu sei que aí eu fui... Antes disso, o João Rego, tinha sido aluno meu na cultura. Os filhos dele estudavam com o Robertinho. Aí Robertinho liga para mim, mamãe, a mãe de João mora aí em Toronto. Eu vou pedir a João para dar o telefone para vocês se comunicarem. Porque eu dizia, não tem nem com quem conversar aqui, não tinha ninguém. Aí quando foi um dia das mães, ela liga para mim. Menina, a gente conversou 1 hora no telefone. Eu dava gargalhada. E ele lá sentado. Ela disse, ainda tem que passar um fim de semana aqui comigo em Toronto. Eu digo, vou perguntar ao velho, mas duvido. Aí eu fui, ele chegou e disse, she a Christian? Eu disse, yes, she is. Eu não estava mentindo, ela era católica, mas era da Seche Noé. Católica é cristã, crê em Jesus Cristo, em Maria. Ela disse, eu vou, levo você e vou conhecer. Se eu achar que ela é legal, eu deixo você lá, senão volta para casa, bem assim. Aí eu, Tereza, tu usa maquiagem? Uso, pois não uso não. Tu tem saia comprida, bate nos pés? Tem, então use. Tu tem santo na tua casa? Tem o Buda. Eu digo, tira todos os santos, tira tudinho, esconde tudo. E meu marido vai me levar e vai olhar o ambiente onde eu vou ficar. Aí Tereza se veste de longo, tira a maquiagem, se veste uma velha. E ela era toda espiritada. E o velho desceu, conversou com ela. Ela mal falava inglês, mas ele gostou dela e foi embora. Quando ele saiu, que dobrou na rua, na calçada, né, que eu tinha ido me despedir dele, eu digo, Tereza, eu posso gritar? Ele disse, como assim? Eu posso gritar?
Bloqueio, Janete. Eu digo, liberdade! Gritando na água, fico doido. Um fim de semana, senhor. Aí foi maravilhoso, final de semana com ela. Aí foi um brasileiro lá que também assistiu no E. A gente foi para um culto da risada, que dava gargalhada e o povo só rindo. O culto da gargalhada, não. Para dar gargalhada, né? Eu me esbaldei de rir. Quase que aceita Buda como Senhor Salvador da sua vida, melhor do que aquele bunda do Gilberto. Eu sei que aí fui para o Brasil. Sim, quando ela foi passar o final de semana lá em casa, ela disse, Janete, e tu também, nessa situação, assim, eu pagava tudo, metade do aluguel, tudo. Ele bateu com o carro, não tinha dinheiro para comprar outro, eu tinha levado $5.000 para montar uma casinha de chá. Aí eu emprestei a ele o dinheiro, mas que depois eu queria de volta. Compramos o carro. Aí ela chegou e disse, tu, além disso, tu ainda é burra, tu ainda paga aluguel, tu ainda paga comida, metade da comida, tu tá trabalhando para ele de graça, fazendo, lavando, passando, isso é burrice, né? Aí eu digo, realmente. Aí eu fui para o Brasil, quando ele aí escreveu uma carta para mim, que estava com saudade, eu digo, olha, você tem um problema, eu vou voltar, não, se eu voltar, eu não vou ter dinheiro para dividir despesa nenhuma, porque a minha escola está em problema financeiro e estava realmente, eu não estava mentindo. E ele disse, não, eu prefiro você pobre mesmo, pode dividir do jeito que você tiver. Aí eu voltei. Só que quando eu voltei, ele ficou cobrando, que queria, porque queria. Aí Raquel liga para mim dizendo que ia para Miami, que não queria ir para o Canadá conhecer. Eu digo, minha filha, não vim para cá, você não sai para canto nenhum, só sai para a igreja. Não vai conhecer nada aqui, você fica presa comigo dentro de casa. Então a gente se encontra na Flórida. Ele só deixou porque pensava que Raquel ia trazer dinheiro para mim. Aí me deixou eu ir para Miami, aí eu passei uma semana com ela e eu me lembro nas casas dele, aquela música cubana e eu dançando. Aí Raquel fazia assim, mamãe, pare de balançar esse rabo. Eu digo, deixa eu balançar meu rabo porque eu estou tão feliz. Deixa eu balançar. E eu não tive uma dor de cabeça, não tive nada lá, eu só vivia com dor de cabeça. Dor de cabeça. Ai. É porque você estava morrendo no Canadá. Eu estava. Não, teve uma semana que eu passei de cama, me levantava só para fazer a comida dele. Você quer saber da coisa? Eu não estou doente, não, eu estou com depressão. Com depressão, morrendo mesmo. Aí foi quando eu saí, fui no Kentucky Fried Chicken, comprei um Kentucky Fried Chicken do lago, como eu digo, traí meu marido com frango. Porque se ele soubesse que eu tinha almoçado sozinha, sem ele, era uma traição. E ele só me chamava de unbiblical woman. Eu era bíblico, porque tudo... E eu não fazia nada lá. Quando ele saía, eu tinha comprado um radinho portátil, eu sempre estava bem alto, ficava passando roupa ferro e dançando e cantando bem alto. Quando eu vi o carro dele chegando aí, apagava. Olha, o Gilbert foi o teu Wes. O meu Wes foi o Gilbert para tu. O meu foi pior, porque era marido, eu tinha que conviver com ele para essa vida. Eu sei que no dia que eu voltei de Miami, do aeroporto para casa, ele chegou e disse, did your daughter bring you money? Eu digo, não. Ele disse, então não dá para ficar com você sem dividir a despesa, não dá. Você vai para o Brasil, resolve seu problema financeiro e volta para cá. Aí eu olhei para ele e digo, se eu for para o Brasil eu não volto mais. Eu vou e fico de vez. Ele não acreditou em mim. Direto do aeroporto para casa do pastor. Ele, pastor, aquele chororô. Eu digo que ele está me mandando ir para o Brasil. E se eu for, não volto mais. Porque ele quer que eu resolva meu problema financeiro para poder voltar. Então, eu vou e não volto. Rapaz, mas você não pode quebrar um casamento. Eu digo, que casamento? Não teve casamento nenhum. E o senhor sabe que ele nunca me tocou. Ele não fazia nem assim em mim. Ele nunca me tocou, nem então não, eu digo, não teve casamento nenhum, então eu não estou quebrando nada, quem quebrou foi ele. Aí eu fui, mas ele tinha certeza que eu voltava, né? Eu lembro que você me ligou, aí você falou,
Não sei se o Robertinho ligou para você ou você ligou para mim, não sei. Eu falei, volte. Foi alguém, um de vocês Um disse de nós que... dois que Eu sei que quando um dia que eu ia voltar, minha passagem era pela Pan-American. Aí eu vi na televisão do aeroporto, já estava no aeroporto, que ia... Quebrou, Faliu e estava fechada. E liguei agora, liguei para tu, aí para ligar para Branco, para providenciar a passagem. Foi mesmo. E digo, eu vou para Miami, de qualquer jeito eu fico lá e de lá eu resolvo. Mas aqui eu não fico mais não. Só que eu tinha ligado para o consulado americano, perguntando se eu precisava do visto, que eu ia ficar só poucas horas no aeroporto. Certo. Aí disseram que não precisava. A sorte é que a imigração americana é dentro do aeroporto em Toronto. Então ali já é terreno americano. Quando eu chego, a mulher disse, honey, you can't travel. You don't have the visa. I said, but... Aí eu caí no choro. Estou me separando, estou deixando meu marido, eu tenho que ir. Ela disse, calma. Aí fui lá, veio uma lapa de nego. Ela explicou o problema. Eu digo, eu telefonei e disseram que não precisava. Eu só para ficar poucas horas. Eu não sabia nem quantas horas eu ia ficar por causa da Pan-América, né? Aí o negão me botou, eu fiquei como se fosse deportada. Ele me levou dentro, me sentou na cadeira e saí. Todo mundo olhando para mim, eu feliz da vida, que eu estava no avião, não iria nem saber. Quando eu chego em Miami, aí a Varig, Pan-América fechado, não tinha funcionário nenhum. Aí eu fui na Varig. A Varig disse, eu levo você por $500. Eu não tinha $500. Sim, aí eu ia embora sem o velho me pagar meus $5 mil, né? Ah, sim, ele me perguntou os $5 mil. Aí eu fui na Transbrasil. A Transbrasil disse, é obrigação nossa de levar o passageiro para o local, o destino dele. Se tiver vaga, você vai estar garantido. Eu fiquei lá esperando. Até essa altura todo mundo já sabia. Eu sabia a história. Que eu estava me separando, que eu estava voltando para o Brasil. Todo mundo. A novela inteira. Quando o homem grita no coisa, Jeanette Lackfeld, aquela torcida. Foi uma torcida no aeroporto. Que legal. Aí eu, aqui, eu posso dar um beijo, posso dar um abraço. Só tem um problema, se eu vou para Manaus, eu digo que eu quero nem saber, qualquer lugar do Brasil. Voltou para Manaus. Eu durmo naquele hotel de zinco. Eu durmo na tenda com os índios, mas eu quero estar no Brasil. Aí de lá de Belém eu fui para o Recife. Pronto, aí passou, eu mandava casando que queria o divórcio, aí eles que não dava, que era bíblico, e não podia dar de jeito nenhum, e negando. Aí eu resolvi ir para me separar. Quando cheguei lá, fiquei com Tereza Rego, chamei ele veio para o apartamento, eu digo que eu preciso de um testemunho aqui. Aí falei com ele que vim para pedir o divórcio e tal, e eu não dou o divórcio, que é bíblico e tal, e lá vai. Eu digo, olha, eu não quero dinheiro nenhum seu, pensão, não quero dinheiro, não quero nada. Eu quero o divórcio. Aí foi a única vez que ele fez, I appreciate that very much. Aí tocou na minha mão, tocou em... Aí ele disse, você tem advogado? Aí eu digo, não, ele disse, eu pago o advogado. Aí eu digo, agora tem um problema, eu quero meus $5 mil. Ele não disse nada. Aí a gente foi para o advogado, eu disse, você tem direito a ele pagar a sua passagem de vinda, a sua hospedagem aqui, e mais 50% da pensão dele. Eu digo, eu não quero nada disso. Quero dinheiro nenhum dele, eu só quero $5 mil que ele me deve, que eu emprestei para comprar um carro. Aí ele chegou e disse, só que eu não tenho esse dinheiro. Você vai e eu fico mandando por mês. Eu digo, não, quero não. Então, quer saber de uma coisa? Eu vou seguir a ordem do meu advogado no Brasil. E o que do advogado aqui que me disse o quê? Que você vai pagar a minha passagem, eu vou querer pensão, vou querer tudo. Aí ele cutucou. Ditado, eu digo, eu quero cash. Ditado, ele levou o dinheiro todo em cash. Ele disse que queria a pensão, 50%. O bicho era mão de vaca. Mão de vaca.
Aí ele levou... Pode falar que ele era puritano? Não, pode não, né? Não. Tá bom. Ele era puritano, não. Mas era. E eu sei que aí voltei pro Brasil feliz da vida. E foi um alívio, me livrei mesmo. Aí ele morreu já. Aí, Só que ele não era estúpido comigo, ele não falava alto, ele matava um assim na maior Não, calma, calma. tranquila. Ele é pior, é o pior. É o pior, é. Porque Ele se a nunca pessoa gritou. explode, não sei o que, Ele nunca gritou comigo, nada, sempre foi. Cortava na educação. E teve uma vez que Beto ligou, escreveu para ele em holandês. Só que eu vi a carta no birô dele. E eu fui tirar cópia. A carta era toda. E vi meu nome. E Janete no meio da carta. Eu tirei cópia, levei para o Brasil, mostrei a mim com as coisas de Augusto. E dizia, não faça com Janete o que você fez com mamãe. Olha que coisa. Janete é expansiva, deixa ela falar, ela gosta de falar, ela me conhecia muito bem. É. Deixa ela isso, dê liberdade, não teve jeito. Mas ela ficou com raiva de mim depois que eu larguei o velho. Passou a história do Zac Fed? Passou. Eu tenho tanta raiva desse Zac Fed, você não tem nem ideia. Eu vi ele uma vez só na minha vida. Eu sei que em 93 eu me livrei dele. 93. 93. E aí, como é que chegou Frank Berry na sua vida? Frank Berry foi uma benção. Não, e 5 anos depois, exatamente, foi 5 anos depois. Quer dizer, 98. Eu Não. vim... Não. Fez 30 anos que Jaqueline casou. Eu vim puxar de panela De Jaqueline. De Jaqueline, com Tereza. Ficamos na casa de Lucinha. E Dene sempre me dizia, Janete, a gente vai apresentar. Lúcia, vamos chamar Frank para vir jantar aqui para apresentar Janete. Que Janete vai... É a pessoa ideal para Janete. Ele foi príncipe da escola americana e tal. E lá vai... Está separado há não sei quantos, 9 anos. Eu também era 9 anos de separação. Olha. Aí eu digo, olha, nem invente, que eu não quero saber. E principalmente de gringo. A minha vida está muito boa, sem homem nenhum. Eu não quero me casar. Gringo, nem pensar. Eu com alergia a gringo. Aí, vamos, Lúcia, trazer. Eu digo, se você trouxer, ele entrando pela porta da frente e eu saindo pela porta da cozinha. Aí passou, teve o jogo do Brasil e Gil Teobaldo me chamou para ir para casa dele e comer um churrasco. E eu fui para casa dele lá com Tereza e lá ele me apresentou, Uncle Frank. Aí, Ele é irmão do Jim Berry, o pai de Gina. do pai de Gina. O pai de Gina eram, sei lá quantos irmãos, não sei quantos. Uns 4 ou 5. 5 ou 6. Uma já tinha morrido, Dona, que eu não conheci. Tinha Bárbara. E Bárbara, mas ela ainda está viva. Tem a Johnny, que era depois Jim, depois Frank. Eram 5. 5 irmãos vivos. Dona foi a que morreu de câncer. Aí, quando me apresentou, Frank me deu um beijo de um lado, outro beijo do outro, me deu um abraço apertado. Eu digo, you're not American, are you? He said, why? Because America don't kiss and hug people for the first time, when they meet for the first time. Ah, mas eu estive no Brasil e conheci, sei que os brasileiros gostam muito de beijar e abraçar. Pronto. Aí eu cutuquei Tereza. Tereza, gostei, Tereza. Aí ficamos amigos. O pastor, o pai de Ron, o pastor que era da igreja, era o pastor dele, deu um convite de festa de encerramento do seminário para a gente ir para o banquete lá e tal. Todo mundo empurrando. Torcida era grande. Isso deve ser uma peça tão ruim que está todo mundo querendo se livrar dele. Ele é divorciado também, né? Era 9 anos. A mulher botou gaia nele. Bichinho, ele foi numa conferência da igreja. Quando voltou, ela tem fugido de casa, levou os 2 mais velhos, deixou o menor de 14 anos em casa sozinho. Eu sei que aí a gente começou a conversar e ele disse que ia para o Brasil em agosto. Isso era, nem me lembro, junho. E então eu disse, a gente ia para o banquete e tal, o povo, não sei o que, convite para não sei para onde, arrumava 2 convites.
E toda vez fiquei saindo com ele, sempre, sempre, sempre. E Jaqueline fazia assim, e aí? Ele pegou na tua mão, ele te beijou. Eu digo, não, Jaqueline. Ah, então ele é viado. Ele é viado. Eu digo, Jaqueline, não é assim não, Jaqueline, tem que ser com calma. Não, é viado, é viado. Ela era uma zona que a Jaqueline fazia. Fui-me embora, a gente ficou telefonando, escrevendo e tal, aquela coisa. Quando foi Aí ele foi para o Brasil. Aliás, a gente não estava nem escrevendo ainda. Ele, quando foi para o Brasil, eu estava em Itamaracá. Tinha chegado um barco e eu desci com bacia de dinheiro, comprei 5 quilos de lagosta. Que era para levar já fervidinha para mim e para Robertinho. Aí comprei a lagosta, fervi tudinho, deixei na panela. Quando eu estou na rede, na varanda, olho para baixo, lá vem o povo. E Gil, e lá vem Frank, e todo mundo descendo. Jim, Marilyn, Gina, e aquela reca de gente. Aí fiz aquela festa, ficaram, conversaram e tá. Eu quero que eu fazer uma saladinha. Fiz uma salada de lagosta. Salada de batata com lagosta. Então o Frank amou. Eu acho que ele pensou, eu disse a ele, tu pensava em comer lagosta todo dia, né? E a gente foi andar na praia, era mês de agosto, agora que eu me lembro, que não tinha ninguém na praia, porque era inverno. O povo se mandou e me deixou sozinho com o Frank. A gente tomando banho de mar e tal. Ele perguntou se eu tinha namorado, eu digo, não, olha, namorado não quero nem saber, não quero saber de casar. Aí contei minha história, contei a história de Gilbert, quero nem saber de casar e não confio em homem. Chegou e disse, isso não é maneira de crente falar, não. Pronto. Foi puritano na minha vida. Por causa de um homem, você vai julgar todos os outros. Eu digo, eu não confio mais em homem nenhum. Meu marido era pastor e fez o que fez. O outro era crente e fiquei no presídio. Aí a gente ficou, eu sei que ele veio embora, a gente ficou escrevendo e telefonando. Quando foi lá, depois de muita carta, muita coisa, eu comecei, não gostava dele, mas era amigo, precisava de um amigo. Ele falou em casamento, aí eu tinha planejado vir para cá, porque era para o casamento de Sandra. E já tinha comprado minha passagem. E ele sabia que eu vinha. Quando ele fala em casamento, eu digo, não vou mais não. Se eu for, ele vai dizer que eu quero casar. Não vou de jeito nenhum. Aí foi quando eu resolvi ir com o Marquinho para Londres. Aí eu digo, Branco, muda minha passagem. Nem vez de ser Recife, São Paulo, Ceará, bota para Londres. Aí ele mudou a passagem. Quando chega, ele telefona, aí eu disse a ele que não ia mais para os Estados Unidos. Mas a voz dele disse tudo. Quando ele, arrasado, assim, aquela voz assim de arrasado. Quando eu desliguei, deu um clique. Aí foi que eu vi que eu gostava dele. Aí deu um clique, pronto. Eu digo, ai meu Deus, o que é que eu fiz? Ligue para Branco. Branco, muda minha passagem. Vai, Recife, Londres, Ceará. Aí botou Londres, Ceará. E eu cheguei de surpresa. Fiquei na casa de Jaqueline. Aí foi quando eu liguei para ele, pronto. Aí a gente, isso aí é quase que todo dia. Nada de beijo, nada de pegar na mão, né? Quando eu voltou no aeroporto, ele me pede em casamento. Eita. Aí eu me lembro que quando chamou para o embarque, cadê meu cartão? Voltei, estava no chão do restaurante que a gente estava. Tinha botado no bolso do casaco. E eu sentei, saiu o cartão. Caiu. E menina, a sorte que eu voltei onde tinha, e achei o cartão de embarque. E pronto, a gente marcou para casar em junho. Isso foi, não me lembro que ano. Eu sei que eu não vim por causa da minha Sandra, já cheguei depois. Já chegou depois. E foi um casamento muito bom. Mas eu conheci Frank num casamento que eles foram receber. Acho que foi o casamento da aí Jaqueline. foi, ele não disse que ia para lá, em agosto, foi exatamente o casamento de Jaqueline. Foi lá naquele uma casa de festa ali no Casa parque, Forte. Tinha uma praça na frente. Na praça da Casa Forte. Eita. Uma camisa horrorosa. Todo mundo parecia que ia vender. Era da própria casamento. Parecia que estava na praça. Como era o nome daquela praça, mamãe? Onde eu batizei meu filho. Tinha um cartório lá. Tinha uma igreja, tinha um cartório.
onde eu batizei Marquinhos e Melissa. Poço da Panela. Poço da Panela. É. Cartório de Poço da Eu Panela. ficava bem na esquinazinha ali da igreja. Era. Ali naquela igreja foi o Marcos André casou. Era ali que tinha a Fecinha? Não, a Fecinha era não, era outro lugar. Não, tô confundindo as beiras. Não, ali tinha uma feira. Tinha uma feira, não tinha por ali uma feira grande, legal. E tinha umas festas que os padres faziam ali também. Sim, voltando a Barry. Barry pra mim foi uma bênção. Não, foi. Eu sempre uma digo... Uma bênção de Deus, um presentaço Deus me de deu Deus. um presente, foi Frank Barry, porque eu perdoei Rezinha, claro. Aí Deus disse, vou lhe dar agora... Vou dar um marido bom. Um marido de verdade. Um marido bom. Ali foi. Pense num camarada... Que a gente morou aqui 3 anos, 4 anos direto, sem não teve uma única confusão. Barry sempre ali naquela cantinho na mesa ali, estudando, lendo, e gostava de discutir, e ele ficava ruminando. O negócio dele é que ele ficava ruminando o assunto, né? Não, você jogava o assunto. Jogava o assunto 2, 3 dias depois. Ele vinha de novo, você. Frank, já passou esse assunto? Não, eu estava pensando, ele ficava. Eu me lembro quando eu tive um treco no coração que eu perguntei a ele, Frank, se eu morresse, você ia ficar aqui ou ia voltar para os Estados Unidos? E ele não respondeu. 5 dias depois ele disse não. Estava na coisa, ele disse não. Eu não, o quê? Eu não perguntei nada. Não, eu voltaria para os Estados Unidos. Não ficaria aqui não. 5 dias depois ele vem, não. A primeira vez que ele perguntou, você perguntou para ele, Frank, when were you saved? Yeah. I said, yesterday. Que ele entendeu, when you shaved. When did you shave? When were you saved? When were you saved? Yesterday. Yesterday, what? Ele tem umas coisas assim em Itamaracá. Eu digo, Frank, foi ali que eu vi um rato grande. Ele disse, meu rato é grande? Eu digo, he was right there. Olha, pense na figura boa. Até hoje tem o cartãozinho dele ali em cima. O versículo dele lá. Mas ele gostava tudo do Brasil, tudo. Não tinha nada do Brasil que ele reclamava. Muito bom. Foi 22 anos bem casado. Bem vivido. Bem vivido. Aí eu prometi que eu ia tocar uma música que tocava para minhas sobrinhas e meus sobrinhos. Astrogilda, você é o chulé do meu sapato. Vai, Sofia, canta. Pato. Oh, Astrogilda, Gilda. Sem você eu não posso viver. Astrogilda, Gilda. Tem que cantar isso pra Sofia quando ela Você vier. é a catinha do meu sovaco. Vaco. Oh, Astrogilda, Gilda. Sem você eu não posso viver. Aí vai pegar a parte positiva. Astrogilda, Gilda. Astrogilda, Gilda. Sem você eu não posso viver. Aí vem a parte mais escandalosa. Astrogilda, Gilda. Você é a catinha da minha cueca. Eca. Eles começavam a rir. Astrogilda, Gilda. Sem você eu não posso viver. Vamos lá. Astrogilda, Gilda. Astrogilda, Gilda. Sem você eu não posso viver. Isso é a cara das meninas. Acho que eu tô vendo ela tudo sentada. Sentadinha. Tia Pá, canta sua tia.
Olha, assim, a gente tinha... Tá, a felicidade da vida era sair com aquela pirraiada toda. Ia pro cinema, ia pro McDonald's, ia pra assim, era uma farra boa. Não, e elas inventaram Sofia, Vivi, Bruna, eu acho que Bruna também estava no meio dela. Como era assim, CCVJ. Comprou contra casamento, CCC, comprou contra casamento vovó Janete. E fizeram complô para eu não me casar. Para não casar com Barry? Sim, não queriam de jeito nenhum. Aí quando eu me casei, que fui, aí a primeira vez a gente se encontrou em Gravatar, eu com o Beck e o menino. Aí Viviane e Amor. Todos os meninos adoraram o Frank, né? Aí foi o zum com os meninos. Que Frank era legal, pronto, aí acabou o complô. Acabou o complô. Aí eu digo, por que eles... porque a gente não queria que você fosse morar lá nos Estados Unidos. Não, olha, eu acho que a cabeça disso tudinho era a Sofia. Acho que era mesmo. Sofia era a mandante dos crimes todinho. Ricardo era pequenininho, mas acho que era a Sofia mesmo. Não, aqueles sobrinhos era diversão garantida. Aí, olha, quem me manteve feliz em Recife foi a primeira igreja. Porque a gente começou aquele negócio do louvor e companhia, né? Um grupo de louvor da primeira igreja. Nada muito sério. Nada muito sério. Qual era o problema? Os filhos dos presbíteros, filhos dos pastores, não estavam vindo para a igreja mais porque era muito chato, muito boring. Blá. E aí, como eu gostava de música e a Anne também gostava de música, aí não sei o que foi, a gente tinha no sábado à noite tinha coisa da mocidade, reunião da mocidade. E aí a gente juntou o filho do João Horst, que era filho do... como é aquele presbítero? Dona Dida e... Eita, vou lembrar o nome do pai dele, João. Tinha Naldinho, que também era dirigente da primeira igreja. Aí tinha Císio, que era um maluco do Maranhão, que estava por lá. Aí eu, Anes, Sérgio, Renault. A gente botou uma bandazinha de louvor, né? Só para tocar no sábado. Aí a gente passava as músicas, ensaiou um monte de música, né? Aí foi no primeiro sábado. Vamos aí. 3 sábados depois, começamos com 5 pessoas na reunião. 3 sábados depois tinha 20, tinha 50, tinha 80, tinha 100 jovens na reunião. Aí o pastor Lutero disse: o que é que vocês fazem nessa reunião que tem tantos jovens? Os jovens vão na reunião, os filhos dos presbíteros vão na reunião da mocidade, mas não vão no domingo de manhã na igreja. Aí eu falei: pastor, eu acho que é a música. Só pode ser a música, porque a pregação, a Bíblia é a mesma coisa. Eles não mudam a pregação da igreja. Eu acho que é a música, né? Eles gostam da música e eles vêm por causa da música. E aí foi quando... Eita, Rob. Peraí, segura aí. Hello? Hey, Rob, hold on. Hey, Uma pequena pausa no telefone, ok? Sim, aí quem manteve a gente lá em Recife, porque a gente tem que ter um propósito, né? Você sempre tem que ter um propósito. Sem propósito, então, não vai pra frente. Você perdeu o propósito até de viver na época que estava no Canadá. Não tinha propósito. Fazer o quê? Ficar pagando conta de velho rabugento? Perdeu o propósito. Então a gente tem que ter o propósito. Mas aí, isso aí foi de 92, 93 até 99. Foi quando 99... não, 90... Peraí. 98, você casou, foi pro Brasil, você foi para Fortaleza, depois você foi para Petrolina, ficou 1 ou 2 anos em Petrolina? Acho que foi 1 ano. 1 ano em Petrolina, já com Frank, e a gente tentando sobreviver lá na cultura da Boa Vista, que só perdendo alunos. Aí quando eu via o rombo que estava... eu sei que teve um ano que, acho que foi 98, todo ano a gente ia para São Paulo para passar pelo menos o Natal e o Ano Novo em São Paulo com o Stay Mark. E aí naquele ano eu cheguei para a Ana e fiz: a gente não tem dinheiro para ir para São Paulo, ou eu vou para São Paulo ou eu vou pagar 13º dos professores, então a gente tem que abortar São Paulo, não tem como fazer os dois. Foi super complicado.
E aí a Ania fez assim, não, liga para o papai e conversa com ele. Aí eu liguei para ele, conversei com ele. Aí ele fez, não, vocês vêm, quanto é que você está precisando? Na época, no número na minha cabeça, 5 mil. Eu preciso de 5 mil, não sei se era dólar ou em real, sei lá o que era. Aí disse, não, pode deixar que eu mando para vocês e vocês vêm aqui para São Paulo. Aí quando ele foi, eu paguei o 13º, que aí eu vi que eu não tinha mais como funcionar, não tinha mais jeito. E aí quando eu cheguei em São Paulo, ele me chamou no cantinho e disse, o que é que tá vendo? Eu acho que eu tô quebrado. Disse, como assim? Eu tenho uma dívida maior do que vale a escola inteira, não tem mais aluno, tá perdendo Era aluno. quase 1 milhão. Era. E aí ele fez, então você tem que tomar uma decisão de fechar e lutar, segurar, como ele fala assim, segurar o boi pelo chifre, ou então abrir mão e sair fora, dar um jeito de sair fora. Aí me dê 2 dias para eu pensar, priorar, não sei o que, tá. Aí fui, não, eu não quero voltar para Recife, não. Ali não é meu lugar mais, não, eu perdi. E ali foi uma pancada danada. Aí eu voltei, a gente voltou em janeiro. Aí foi quando eu reuni, chamei todo mundo lá na cultura e falei só, eu não tenho como conseguir isso aqui. E aí foi quando Beck chegou para mim e falou assim, cadê o teu Deus? Cadê o Deus que tu serve? Que diz que aonde tu serás como árvore plantada, que é onde, não sei o que lá, florescerá esses Beck. Eu não sei. Talvez essa é a maneira que Deus está me mostrando para dizer quem Ele é e quem é meu Deus, para eu escolher quem é o Deus que eu quero na minha vida. Eu não sei, eu tentei. E aí a gente foi eu, Célia, acho que papai foi também, a gente foi para São Paulo, que na época tem que falar com a presidência da ABSA, que é Lorraine. Aí eu cheguei lá, mas antes disso, a pessoa mais difícil para eu reconhecer que eu tinha quebrado foi a Ania. Foi muito difícil para mim, assim, de chegar para a Ania e dizer assim, eu falhei, eu errei, eu quebrei, eu tô quebrado, não tenho... E aí ela virou para mim assim, me abraçou e disse assim, a gente tá junto nessa. Isso que você resolver, eu vou, assim, tá... I'll support you, né? Eu vou te suportar, não. Como é o nome que fala em português? Eu vou te sustentar, não. Eu vou te... Support de... Falhou agora. I will support you. Aí está bom. Então, se eu tenho... Apoiar, eu vou te apoiar. Se eu tenho você, eu tô bem. E aí eu fui para São Paulo. A Lorraine, foi quando a Lorraine disse assim, não, eu vou mandar investigar, vou pagar para Pricewaterhouse ir lá e ver tudo que está devendo, ver tudo. Aí foi quando, que eu não paguei, não tinha como pagar uma auditoria. É caro, uma fortuna. Uma fortuna aquilo. E aí a ABS foi, pagou, aí eu falei assim, eu tô fora, eu não tô mais nessa não. E aí quando eu saí da cultura, eu saí, quer dizer, a gente fez a mudança, né? E aí eu fui com uma besta, um laptop e tinha dinheiro só do diesel. E 3 noites de hotelzinho vagabundo. E aí quando eu parei, a gente foi para Maceió, passou em Maceió, né? Eu fui me despedir de papai, de Beck e tal. E aí papai me deu R$400. Aí eu disse, papai, esses R$400 vou passar uma noite no hotel que a gente passou lá, eu vou levar meus filhos lá. E foi o único lugar assim que a gente ficou assim, mais ou menos de luxo, né? Então a gente chegou às 5 da tarde, aí fomos pra piscina, jantamos, 5 horas da manhã a gente saiu de lá. Quando a gente chegou em São Paulo, e aí isso foi em 99. A gente chegou em São Paulo, a gente foi recebido, porque passa pelo Rio, tem que passar por São José dos Campos antes de ir para São Paulo. E aí a família da minha sogra, mamãe foi uma recepção. Aí no caminho, a gente com o celular, né? Aí o pai da minha fez assim, olha, eu já falei com o meu sócio, já tem emprego aqui pro Pó. Ele vai ser gerente de vendas aqui da Bora, a gente tá precisando de uma pessoa de vendas. Beleza. Aí
No mesmo dia ele ligou e disse, ó, já falei com o diretor da faculdade aqui, da FAAP, e a Ania já está com o emprego dela garantido aqui. Então, assim, e ele fez uma coisa muito legal, Deus porque foi abrindo as portas. Deus já foi abrindo as portas. Mamãe, quando eu me lembro, assim, eu não estava entendendo o que estava acontecendo na minha vida. Eu disse assim, Deus, eu te sirvo, Deus, eu toco na tua igreja, eu sou crente, eu não sou marido de 200 mulheres, não bebo, não febo, não bebo mais, né? Não fumo, não danço, não jogo bola. E o Senhor faz isso comigo, eu estava meio com raiva de Deus. E aí, na divisa do estado de Pernambuco e Alagoas, sabe aquela foto que você tirou da nuvenzinha em Itamaracá, que tem um buraquinho com um raiozinho de sol? Eu parei na divisa, assim, não, eu preciso parar o carro aqui. Aí parei o carro assim, mamãe, sem brincadeira. Aí eu tirei o sapato, comecei a bater assim. Aí ele falou assim, que danada é isso? Poeira. Desse estado de Pernambuco não quer levar nem a poeira. Aí eu olhei pro sul, que era Alagoas, o céu aberto. Eu olhei para trás assim, Recife, aquela nuvem preta em Recife, você está vendo que a gente está deixando para trás. Essa nuvem preta vai passar. Eu não entendo, não sei quando, não sei como, mas Deus está mostrando que a gente está fazendo a coisa certa para mim agora, nesse momento. Tuf. E aí, foi quando a gente chegou em São Paulo, já estava com emprego para os dois. Eu não tinha a mínima ideia que era vender sistema. Eu gostava de tecnologia, sempre gostei de tecnologia, mas eu não tinha a mínima ideia que era. Mas eu continuava metido dentro de escola, né? Então era sistema de administração escolar. Eu continuava dentro de escola. Eu estou dentro de escola ainda. Só que era uma outra coisa. Eu era funcionário agora. Primeira vez na minha vida que eu era um funcionário de verdade. Assim, tipo, bater cartão, que Ximenes é Ximenes, né? Pim. E eu tive que reaprender a andar em São Paulo, que é aquela loucura. Não tinha GPS, não tinha nada. Aprender a andar em São Paulo. Era na base do mapa. Na base do mapinha, 4 rodas. Mas foi assim, Deus foi abrindo porta. Quer ver? Logo que a gente chegou em março. Então já tinha começado, o ano letivo já tinha começado. Aí a gente vai ter que arrumar a escola, né? A escola tudo cara. Eu vou lá no Mackenzie. O Mackenzie é uma das escolas mais caras que tem Augusto aqui. Era... Não era Augusto, não. Augusto foi depois. Foi. Quem era o capelão foi o reverendo Enos Moura. Eu me lembro dele. E aí eu cheguei no Mackenzie sem saber de nada disso. Aí o reverendo Enos na porta da capelania, da capela. Aí eu olhei para esse reverendo Enos, o que você está fazendo aqui? Ele disse, Porfirinho, o que você vai fazer aqui? Disse, não, eu estou morando em São Paulo, estou procurando uma escola para meus filhos. É maço. Se a gente se mudou agora, a gente tem que dar o jeito. Você fala com o Pedro. Esse que Pedro? Esse Pedro Classe, hein, rapaz? Teu amigo. Eu nem sabia que era Pedro Classe. Era o presidente, reitor geral do Mackenzie. Aí marcou no outro dia. Não, na mesma hora, o reverendo ligou pro Pedro Classe, hein? Aí disse, Pedro, tô aqui com o Porfirinho. Aí disse, rapaz, isso aqui. Eu não sabia quem era esse homem, mãe. Eu não tinha a mínima ideia. E aí a gente foi na reitoria lá, ele era o presidente do Freaking Mackenzie. Aí, quando eu olhei para ele, aí lembrei quem era, né? Pedro, tudo bem? Sei que ele almoçou lá em casa com você, sabia quem você era, sabia a família inteira, conhecia Marquinhos, conhecia não sei o que, gente do céu. Me lembro. Pedro Classen. E aí, ele tem cara de alemão, assim, bem bonitão, isso aqui. Aí, o que tá fazendo aqui? Não, eu tô procurando escola para meus filhos. Ele disse, já achou. Aí eu falei assim, olha, Pedro, aí vocês não, bolsa integral para os 2 filhos. Já passou. Aí vocês, Pedro, eu não faço coisa assim, eu não gosto de fazer coisa de graça para ninguém. Eu posso ajudar na capela, eu sou músico, gosto de estar metido com música. Não. Aí disse, não, então você conversa aí com o Enos, que você resolver com eles. Tá bom, reverendo Enos. Aí a gente começou um projeto missionário dentro do Mackenzie, e aí toda sexta-feira tinha banda, não sei o que lá, eu ensaiava a banda, era para pagar a escola, e a gente foram 3 anos, sem pagar nada, mamãe, nada, benção assim, e era coisa assim, a gente ganhava, sei lá, 4 mil, 3 mil ia ser só de escola, se fosse brincar, e aí, de graça. Só que aí depois, a cada 4 anos, aí muda a reitoria. Então ele já estava 1 ano lá, eles tinham mais 3 anos.
E aí no final, quando terminou, ele saiu. Entrou um outro reitor que não queria saber nada de crente, começou a cortar as bolsas de quem fazia ajuda na igreja, aí cortou 50%, disse, não, mas aí a gente já estava melhor, a gente podia pagar 50%. E aí foi logo depois, quando a gente saiu lá, a gente foi embora para Atibaia. Porque tava muita confusão ali naquele bairro ali de Higienópolis, muita gente fumando maconha, muita gente isso aqui. E aí eu cheguei para a Ana e disse assim, olha, ou a gente vai achar que isso aqui é normal para Marquinhos e Mendes, daqui a pouco estão com 12 anos, 13 anos fumando maconha com os amigos dele, ou então a gente vai para um lugar que tenha alguma coisa, um pouquinho, estender a infância um pouquinho mais. Aí foi quando a gente mudou para São Paulo, porque qualidade de vida, vó. Tu quer, vó, ore pra gente ir pra Atibaia. Eu me lembro domingo de tarde, ela voltava chorando, porque queria ficar lá. Atibaia sempre foi o xodó deles. Era férias, né? Era lugar de fim de semana e de férias. Mas ali em São Paulo foi... Aí que tá. Eu acho um negócio legal, como Deus faz as coisas. Aí eu comecei do zero. Eu aprendi o que é começar do zero, como Robertinho, como Beck, como Raquel, Izzy, todo mundo com você. Eu nunca tinha começado nada do zero. E a ida para São Paulo foi assim, não começar do zero. Aí você build up tudo, quer dizer, aí você cria a dependência de Deus, você cria... quando você está precisando. Né? Aí você vê Deus quando eu vejo gente com fartura, dinheiro fácil, eu digo, isso não ajuda em nada. Não. Mas a primeira igreja também foi minha salvação ali, porque eu digo, na minha idade, eu com 45 anos, né, quando me separei, com 45. Eu me separei, não, se separaram de mim. Eu digo, quando é que eu vou arranjar amizade nessa idade? Meus amigos, tudo era só da igreja e dos gueiros. Era só gueiros. Mas, filho, boas amizades ali. Aquela igreja foi maravilhosa. Na época de Augusto foi boa, foi bom que a gente aprendeu muito a Bíblia. Muito. Augusto, porque Augusto a doutrina ali pura. Augusto era professor, né? Professor. Lutero também. Lutero era mais pastor, mas muito profundo também. Mas ele era mais queridão. Lutero, ele não era líder. Não. Ele era pastor de ovelhas. Não. Augusto Nicodemos era professor, mas ele não abraçava as ovelhas. Era. O Lutero era pastor de ovelha, abraçava, de lá, não sei. Eu sei lembro quando a gente perdeu o primeiro, a gente teve um miscarriage, né? A primeira pessoa que chegou lá em casa foi o pastor Lutero. Foi lá em casa abraçar a gente, isso aqui, orar, a gente estava triste, a gente estava isso aqui. Mas quando eu me separei, que eu me preparei, comprei um monte de livro que eu ia para Itamaracá, lá, e tive uma crise, era uma dor e desinteria. Liguei para Humberto disse, vamos Santa Joana agorinha, era apêndice, eu tive que operar de apêndice, véspera do carnaval. Eu não sabia disso. Aí Augusto foi me visitar, me lembro como se fosse hoje, ele leu o Salmo 27. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, meu Deus não me abandonará. Me lembro tanto disso, ele foi lá me visitar. Impressionante. E fiquei sozinha com Judite, né, porque Judite foi minha salvação, fiquei no apartamento mesmo. Ali foi bar, passar o carnaval todinho preso dentro de casa. Quando foi que teve um assalto no apartamento? Vocês eram pequenas. No apartamento lá da Humberto não ia passar o carnaval no acampamento e eu resolvi que ia ficar, que ele ia me pegar todo dia e vocês foram para o orfanato, no acampamento. Humberto me pegava de manhã, a gente passava o dia na cultura de Estive, que tinha piscina. O menino pequeno, Humbertinho e Marília, de tardezinha ele me trazia de volta. Quando eu cheguei em casa, o vigia disse, o apartamento da sua vizinha foi assaltado. Me levou todas as joias dela. Me deu uma tremedeira só de pensar na vizinha. Aí eu subi. Quando eu chego, em vez de eu ir lá para dentro, aí eu fui pela porta da cozinha, quando vi que estava escorado com um jornal na porta. Arrombaram o meu também. Eita. Aí eu disse, do jeito mesmo que eu entrei, voltei para ela e desci. Quando o elevador abriu, eu emboquei dentro do apartamento que estava aberto. Era um senhor que tinha uns 4 rapazes. Aí eu digo, eu fui assaltada, o meu apartamento foi arrombado.
Aí ele foi armado com os filhos e eu atrás dele, né? Quando a gente entrou, estava a maior bagunça. Eles, até pacote de mods, eles rasgaram, porque disse que tem gente que guarda a joia dentro de... Era a gente que eu me lembro sabia. dos bilhetes que Suzana mandava para eles, dentro das caixinhas, tudo rasgado, tudo. Não tinha caixa de remédio, tudo rasgado. Não tá... Eu sei que quando eu olhei, levaram todas as minhas joias. E Realzinho tinha dito no acampamento, coisa boa é morar em apartamento. Que a gente sai, deixa a mulher em casa sossegada, sem perigo Sim, de assalto. E tinha sido o vigia do prédio que avisou ao bandido onde não tinha gente. Que tinha de lá. Ele viu a família saindo para acampar e onde tinha apartamento desocupado. Dou graças a Deus, ele não está lá, Não tá lá. com esses bandidos quebrando minha porta. Arrombaram mesmo a porta. Aí eu botei as traves. Eu lembro, tinha aquelas traves, aquelas barras de ferro assim. Barra né? de ferro. Era. Pelo menos salvava quem estava dentro. Né? Muito bem. Pois é. Mais alguma coisa para 90? Não, a época do negócio de transação de apartamento dele foi depois, né? Foi depois, foi 2000 já. Que você assumiu a cultura para pagar a porta, né? Para fechar a porta, apagar a luz, você Foi assumiu 5 anos para pagar as dívidas. das bagaceiras. 5 anos pagando dívida. Aí, mas Deus estava ali, viu? Me ajudou muito. Mas isso aí já foi 2000. Porque a gente foi viver a vida da gente em São Paulo. Mas foi bom porque eu vi a mão de Deus trabalhando. Era tudo resolvido. Milagre em cima de milagre. Milagre. Era um milagre atrás do outro. Isso é bom narrar os milagres de 2000. Ali foi só. Porque foi 2000. É a próxima conversa, 2000. Foi só milagre ali. Pois é. Na virada do milênio, a gente tá vindo embora para São Paulo. E foi bom. Foi a melhor coisa que eu fiz. Foi ter recomeçado a vida. Deus estava preparando a gente para vir para cá, para os Estados Unidos. Exatamente, E recomeçar tudo de novo. Porque quando a gente veio para cá, que foi 2009, né? 2010. Foi quando a gente já começou a vida da gente uma vez. Começa uma vez, começa duas, começa três, começa cinco, começa quantas vezes. Aí é bom que a gente aprende a confiar em Deus 100%. Deus não quer 99%, Ele quer 100%. 100%. Muito bom. Deus é bom. Muito obrigado. Muito bom. Apesar de todas as bagaceiras, Deus é bom. Deus continua bom. Então, próxima, 2000. 2000, 2010, 2020. Tem mais 3 para fazer. Que 2020, que é o ano a década que a gente está agora, eu quero que você fale o que é que você quer deixar como lição para os seus tataranetos. Aqueles filhos de Ema que você não vai conhecer, mas o que é que você quer de lição para eles? Eu quero essa sua sabedoria. Quer ver uma palavra que me vem agora? Perdão. Eu acho que o ano de 99 foi um ano de porrada, foi um ano de bagaceira, mas foi um ano Não, 2000 é mais um ano de perdão. Foi quando eu me reatei com o Robertinho, quando o tio Urbano morreu. Eu preciso até saber quando é que foi que o tio Urbano morreu. Foi entre 2000 e 2010. Foi quando eu me reatei com o Robertinho. Que a gente conta da próxima vez. Vai.